Olá pessoal, eu sou Daniele Buciarelli e a proposta do vídeo de hoje é falar sobre a confecção adequada do currículo e questões que envolvem recrutamento e processo seletivo. Se você tem interesse sobre esses assuntos, vem comigo. O tema do vídeo de hoje é: você sabe elaborar o currículo ideal? Muitas pessoas têm muita dúvida com relação à elaboração do currículo, mas para a gente entender isso melhor é fundamental que a gente entenda a diferença entre recrutamento e processo seletivo. Recrutamento é a primeira etapa do processo. E o que seria recrutamento? Recrutamento é quando a empresa tem uma vaga disponível e precisa ser preenchida. E aí ela comunica a necessidade de alguém para preencher essa vaga. E aí as pessoas interessadas deixam na empresa seus currículos com o objetivo de conseguir trabalhar nessa empresa. A grande questão é, quanto mais adequado estiver o meu currículo com a vaga disponível, mais chance eu tenho de ir para a segunda etapa. E qual seria a segunda etapa? É o processo seletivo. O processo seletivo é aquele momento que a empresa pensa assim: caramba, esse documento aqui chamado currículo está muito legal. Eu preciso conhecer esse candidato melhor. Aí que está. O processo seletivo é quando a empresa tem interesse em conhecer melhor o candidato. E o processo seletivo varia muito de uma empresa para outra. Pode ser entrevistas, dinâmicas de grupo, mas é aquele momento que a empresa tem um contato direto com o candidato, que a empresa realmente vai conversar com ele e entender um pouquinho melhor quem é essa pessoa que vai vir trabalhar na minha empresa, ou não. A questão é, como eu vou fazer com que o meu currículo ele fique adequado com as informações necessárias ao cargo que eu estou pleiteando? Primeira coisa que eu queria que você entendesse é o seguinte: talvez você seja um profissional que lida muito bem, de uma maneira tranquila e equilibrada, quando a empresa vive pressão com prazos. Talvez aquele cargo que você está interessado é justamente essa característica que a empresa precisa. Só que você não tem essa informação no currículo. E aí você fica pensando, poxa, como que eu vou ter oportunidade de demonstrar para a empresa que eu tenho características pessoais e profissionais que são relevantes ao cargo que ela precisa preencher? Justamente colocando as informações que são pertinentes ao currículo de forma adequada. Tá, Daniele, mas como que a gente faz isso? Pensa aqui comigo um cargo, por exemplo, de auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo, as atribuições dele variam muito de uma empresa para outra. Então, você tem que primeiramente conhecer quais são as competências e habilidades necessárias ao cargo que você quer, para daí então você voltar para casa e elaborar o seu currículo. E a partir daí, você vai utilizar as suas competências, aquilo que você estudou, aquilo que você se especializou, as suas habilidades, que podem ser as suas vivências profissionais, as suas experiências anteriores, moldadas adequadamente no currículo coerente com o cargo que você quer, com o cargo que você tem interesse. É assim que você vai montar um documento interessante que o recrutador vai olhar e falar assim: eu preciso conhecer esse candidato, eu preciso conhecer melhor quem é essa pessoa e se realmente é a pessoa que eu estou imaginando que vai trabalhar de maneira excelente dentro da minha empresa. Vou dar um exemplo para vocês entenderem bem como que as coisas funcionam. Suponha que seu primeiro emprego foi como controlador de estoque. Você trabalhava no mercado controlando estoque. Posteriormente, você conseguiu um emprego também no mercado, em função de já ter trabalhado nesse meio, num caixa, onde você cuidou da parte financeira, fechou lá as contas e tal, foi o seu trabalho. E posteriormente você trabalhou dentro do financeiro lá da empresa, num cargo mais modesto, tá? Então você teve 3 oportunidades de emprego. Você trabalhou como controlador de estoque, você trabalhou também com relação ao caixa e você depois trabalhou na parte de finanças de uma maneira mais modesta. Aí com o tempo você foi estudando, porque você sabe, se você quer crescer profissionalmente, você precisa estudar. Você se formou, se preparou e tem uma vaga numa empresa justamente na área financeira, que é a área que você mais gostou, que você mais se especializou. Na hora de elaborar o teu currículo, você pode até constar as informações lá suas a respeito da sua vida com estoques, quando você trabalhou no mercado. Mas é indispensável que você coloque lá no currículo a sua vivência com finanças. O momento em que você cuidou justamente de questões
que o cargo em que você tanto almeja tem atribuições pertinentes. Você vai mostrar para a empresa que, apesar de você ter estudado, apesar de você ter se especializado, você também, de uma maneira mais modesta, ao longo do seu histórico profissional, você também vivenciou, no dia a dia de trabalho ali, questões que envolvem a parte financeira. Então você começa a moldar o currículo de acordo com o cargo que você está pleiteando e não um currículo só. É assim que você começa a moldar o currículo com tudo que você tem a agregar para a empresa a seu favor. Esse tema é um tema muito amplo. Então, qual é a grande proposta, A gente fazer mais vídeos sobre isso. Eu vou fazer um vídeo específico para aquelas pessoas que sempre estudaram e que não tiveram ainda oportunidade no mercado de trabalho. Vamos fazer um outro vídeo também sobre aquelas pessoas que têm vivência profissional e como otimizar o seu currículo a seu favor. E eu vou te fazer um convite para os próximos vídeos. Você vai pegar o seu currículo impresso e sentar na frente do vídeo e aí a gente vai otimizá-lo juntos, para que você tenha aquele currículo interessante, coerente ao cargo, que as empresas tenham interesse em te conhecer melhor. Que você não seja simplesmente mais um currículo, mas que você seja dono daquele currículo que a empresa vai chamar, vai convidar e quem sabe te contratar para aquele cargo que você tanto deseja e que você possa desenvolver ainda mais a sua excelência profissional, contribuindo e muito para essa empresa. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fique atento aos próximos vídeos, que nós teremos vídeos sobre o currículo aí, certo? Ativa lá o sininho com as notificações para você receber semanalmente as novidades. Se você quer excelência profissional de uma maneira tranquila, de uma maneira simples, vem comigo.